Olá, gente, tudo bem? E aí, como é que estamos? Bom, né? Depois de uns dias de descanso, é bom a gente relaxar, mas voltamos ao batente, ok? Estamos retomando nossas aulas de geografia aí do quinto ano. Lembrando que vocês do quinto ano, a partir desse mês de agosto, a responsabilidade aumenta. Vocês sabem que vamos ter a prova SAEB de língua portuguesa e matemática e ciências, então agora é que é a hora mesmo. Agora nada de brincadeira, né? Jogar a cara mesmo nos livros, começar a fazer leitura e interpretação, porque as provas geralmente são assim. E geografia, né? Aquela história, aquela coisa de sempre, né? Precisa ler muito, mas entender também. Perdeu alguma aula? Pede o seu link lá do seu professor. Professor, mande o link aí da aula do professor JJ, eu quero assistir a aula dele. Não consegui porque minha conexão pifou, minha internet caiu, não consegui pagar a internet e tal. Então, uma série de coisas, você vai lá, pede, você assiste aí, baixa no seu celular e assiste a hora que você quiser, ok? Não pode perder essas aulas, tá bom? Vamos lá então. Hoje a gente vai falar sobre mapas e imagens de satélites, proporção e escala, mas vamos falar sobre a nossa cidade de Teresina, dentro desse conteúdo aqui, ok? Nossa habilidade, comparar as transformações das paisagens de Teresina em tempos distintos, por meio de diferentes fontes, como fotografias, fotografias aéreas, mapas, imagens de satélites, tabelas e gráficos. Então a gente vai ver um pouquinho sobre a nossa cidade, como ela era antes, no passado, e como ela é agora. Vocês vão ter uma surpresa, tá? Olha só, eu sempre trago uma leitura em algumas aulas para a gente poder ilustrar melhor o nosso conteúdo e ajuda também a gente reter conhecimento sobre isso, ok? Então, quando a gente está falando de Teresina, nada melhor do que trazer uma reportagem de um jornal de Teresina, que fala exatamente sobre isso. O nome da reportagem é, acompanha comigo, A Cidade em Movimento. Veja o antes e depois de 7 pontos turísticos de Teresina, tá? Então, olha só. O antes e o depois. Vamos lá, acompanha comigo e lê comigo. Não há como congelar um patrimônio na sua forma original, pois diferentes gerações vêm fazendo diferentes perguntas a esses locais, afirmou o historiador da Universidade Federal do Piauí, professor Fonseca Neto, que foi meu professor, por incrível que pareça, foi meu professor de História na Universidade Federal, em entrevista ao Projeto 86. A declaração do professor vem em resposta ao questionamento sobre as mudanças na capital ao longo dos seus 166 anos de existência, né? Tem que lembrar que essa reportagem é de 2018, tá bom? Então, por isso que eu faço questão, ela é de 2018, estamos completando 166 anos. O historiador conta que é natural da cidade estar em constante transformação, no entanto, devido ao curto tempo e à rotina apressada, as pessoas já não param para observar a cidade em movimento, como ele a chama. O saldo dos prazos apertados, horários a serem cumpridos, compromissos, coisas típicas de uma capital, é de que as pessoas que ali vivem, à medida em que o tempo passa, perdem a sensibilidade para perceber as mudanças pelas quais esses locais sofreram ao longo do tempo. Na visão do historiador, à medida em que se desenvolve e ganha novos sentidos, a cidade precisa ser amada e continuada. Abre aspas. As coisas sobrevivem para que a beleza delas sejam admiradas, fecha aspas, afirmou o professor Fonseca Neto. Ao fim da reflexão do historiador, ficou um questionamento. Alguma vez, ao se deparar com algum prédio antigo, a caminho de casa, aqui em Teresina, tá, por exemplo, você parou para se perguntar como aquele local era há anos atrás? Pensando nisso, o Projeto 86 fez uma lista com o antes e depois dos 15 principais pontos turísticos de Teresina. Tá? Então a gente vai falar sobre alguns deles. E aí eu queria perguntar, antes da gente falar sobre os 7 pontos que eu comentei lá. Olha para essa imagem. Isso aqui não são os 7 pontos turísticos não, tá? A gente vai comentar sobre eles daqui a pouco. Mas eu trouxe isso aqui para a gente fazer uma reflexão. Olha para essa imagem. Essa imagem aqui, tá? Aqui da esquerda, tem relação com essa da direita? Você acha? O que você acha? Qual é a relação que tem
entre um e outra? Gente, isso aqui é o bairro, tá? Mocambinho, na época em que ele foi inaugurado. E aqui é o Mocambinho atual. Então você que mora aí no Mocambinho, olha só agora. Olha como é que era e olha como é agora. Ruas asfaltadas, casas bem modernas, enquanto aqui você tinha pequenas casinhas, ok? Esse conjunto foi inaugurado na década de 80. E essa aqui? Será que você imagina que bairro é esse? Por essa rua aqui, dá para você imaginar que bairro é esse? Esse aqui é esse mesmo bairro, só que aqui no passado, também na década de 80, e aqui atualmente. Isso aqui é o Disseu, gente. Considerado nosso maior bairro, nossa maior região, que é a região sudeste. Então aqui era o Disseu, na época que basicamente as pessoas, que eu moro no Disseu também, que a gente veio para cá na década de 80, e aqui é o Disseu atualmente. Olha a diferença, ok? E essa? Você sabe que local é esse aqui e esse aqui? Isso aqui não tem mais, tá? Foi derrubado para dar origem a isso aqui. Isso aqui é um grande hotel aqui de Teresina, um dos maiores hotéis aqui de Teresina, e nesse lugar do hotel existia isso, que era essa casa aqui monumental, esse casarão, tá? Então, isso aqui foi destruído para dar origem para surgir esse hotel. Ah, professor, mas isso aí são consequências, né? Claro, mas tem como você preservar patrimônio e ao mesmo tempo inserir modernidade nele, ok? Esse desenvolvimento ele tem que ser aliado com a preservação do patrimônio. Gente, diferente, né? Olha só a diferença, muito diferente. E muitos de vocês, talvez nem os pais de vocês, lembrem disso aqui. Os avós talvez lembrem, se morava aqui em Teresina, que no lugar desse hotel, aqui na Frei Serafim, tinha isso aqui. Eu lembro disso aqui, tá? E agora, que avenida é essa aí? Só uma dica, é a principal avenida da cidade de Teresina, chamada de Frei Serafim, ó, tá? Isso aqui é a Frei Serafim na época que foi construída e aquela atualmente. Ela sempre teve esse canteiro central. Só que agora ele está revitalizado, está mais bonito, é aqui na época da construção. Nós temos que lembrar que a Frei Serafim, ela começa ali depois da ponte, que a gente chama ponte Juscelino Kubitschek, né? E ia até a igreja São Benedito. Depois voltava, era ali, a cidade era isso. Não existia nada para cá, tá bom? Então, isso aqui é a Avenida Frei Serafim, que foi dada em homenagem a um frade chamado Frei Serafim de Catânia, ok? E essa, gente, olha só essa imagem, tá vendo isso aqui? Você está dizendo assim, professor, isso aqui era um ônibus coletivo? Era. Isso aqui também era um relógio que tinha, tanto na Praça Rio Branco, lá no centro, como também tinha ali em frente. Eu acho que ele ainda tem ainda, em frente à Igreja da Vermelha, certo? Ali no bairro Vermelha, tinha esse relógio, que naquele tempo as pessoas não costumavam usar relógio, usavam um relógiozinho de bolso, e aí era obrigatório ter esse relógio para as pessoas poderem se localizar no tempo. Mas olha só esse ônibus, como era essa paisagem aqui. Isso aqui é um ônibus coletivo, aqui é um ônibus coletivo atual. Mas olha a paisagem como é que era, totalmente diferente, né? Olha só, olha aí, gente, a gente olha para isso aqui, a gente não imagina que isso aqui era Teresina, mas era. Isso aqui é a Praça da Costa e Silva, as duas imagens são da Praça da Costa e Silva, que fica ali próximo a Cepisa, ali por trás do Barroso, aqui em Teresina. Teresina já entrava no final da década de 1970, a região central ainda convivia com um problema urbano, a Lagoa da Palha de Arroz, que tinha aqui, ó, tá? Tinha esse nome porque os piladores que trabalhavam na área, piladores são aquelas pessoas que pilavam arroz para tirar as cascas do arroz, certo? Depositavam nela cargas de casca de arroz, localizada praticamente na beira do rio Parnaíba, se tornava um caos, uma vez que suas águas transbordavam, alagando boa parte do espaço ao redor. Nessa praça aqui, ó,
aqui dentro, vou já mostrar para vocês, ó. Aqui, ó, tá? Aqui é a mesma Praça da Costa e Silva, certo? Fica ali naquela região ali do IFP, ali do centro. E aqui também, ó. Aqui, ó, tem o Rio Parnaíba e aqui tem a lagoa. Dentro dessa praça tinha uma lagoa chamada Palha de Arroz, cujo nome você já foi dito por quê, né? E aqui tem a Cepisa, o prédio da Cepisa. Aqui na praça moravam pessoas, geralmente refugiados, dentro da praça. Claro que depois essas pessoas foram retiradas, né? Porque enfeiava a cidade, tornava-se feia. Essas pessoas aqui foram deslocadas para os conjuntos habitacionais, ok? Então, detalhe das casas de taipa ao redor da Lagoa da Palha de Arroz, na região da futura Praça da Costa e Silva. No fundo, você tem aqui a Avenida Maranhão, né? E o Rio Parnaíba e a Ponte Metálica, ok? Que ficava ali do lado. Aqui você tem outra visão, a vista aérea da Praça da Costa e Silva. Então, isso aqui é essa mesma imagem, só que em tempo diferente. Aqui é uma imagem de satélite e aqui você tem uma imagem panorâmica, tá? Uma imagem panorâmica. Aqui também um pouquinho, só que um pouquinho, porque, claro, naquela época não tinha máquina fotográfica, não tinha celular de última geração como a gente tem agora. Então era tirado, geralmente essas fotos eram tiradas precariamente, né? Tinha até uma máquina fotográfica que eu tentei trazer para vocês, chamado Lambi Lambi. Sabia que tinha uma máquina fotográfica chamada Lambi Lambi? Tinha um pedestal, tipo uma caixa, ali a máquina ficava dentro, certo? Aí tinha tipo um saco, a pessoa que tirava a foto entrava, colocava todo o rosto dele dentro do saco, para não pegar a claridade, ele tirava a foto. Aí a gente olhava no manual que tinha bem pequenininho, certo? Aposto que uma avó de vocês, ou o avô, deve ter isso. Me chamava de monóculo, né? Uma coisa assim, tá bom? Mas é bom a gente lembrar isso. Olha só essa outra paisagem aqui. Aqui é a mesma Praça da Costa e Silva, só que em tempo diferente. Aqui na década de 80 e aqui atualmente, tá? Estava certo que a lagoa deveria desaparecer, ou seja, a Lagoa Palha de Arroz. E juntamente com ela, as casas de taipa ao seu redor. Embora o fator alagadiço fosse coerente, muito provavelmente pesou também o atraso que representava o acidente geográfico e as casinhas típicas de família de baixa renda em pleno centro de Teresina. Em outras palavras, era um elemento estranho ao progresso e àquele meio urbano. Olha, imagina, cidade de Teresina toda podre de chique, só gente de classe alta, gente rica. E de repente, no meio da praça, que era frequentado por essas pessoas terem essas casinhas, pegava bem, né? É o que aconteceu, teve um engenheiro, pertencente à época ao governo, e aí mandou tirar essas pessoas foram relocadas para outro local, e a praça foi revitalizada, e assim surgiu essa Praça da Costa e Silva na década de 80. Aqui tinha tipo uns subidores de água, uns chuveirinhos, era muito bonito. Assim como na Frei Serafim também tinha, só que isso tudo desapareceu. Bom, aqui, gente, olha essa imagem. Aqui é o complexo onde fica a Praça Pedro II, onde fica o Cine Rex, era Cine Rex, e o Teatro 4 de Setembro, fica ali ao lado. E aqui, ó, na década de 70, aqui atualmente. Olha só, o Cine Rex, gente, eu assisti muito filme lá, certo? Era um cinema de família, ele foi criado, certo? Ele surgiu com essa obrigação de atender em lazer as famílias de classe média alta, que moravam ali no centro de Teresina, ok? Depois se tornou um lugar de sociabilidade, ou seja, onde as pessoas se encontravam, porque tinha a praça. Olha a praça agora, e olha agora essas imagens. Elas mudaram, e muito. Essas paisagens vieram a mudar. Por quê? Por ação do homem. Com o tempo, vai havendo necessidade de se revitalizar e vai se alterando essas paisagens, ok? E olha aqui, novamente, ó, você tem um Cine Rex, que hoje está fechado, está abandonado praticamente, tá? E aqui você tem um Cine Rex na época do seu funcionamento, na década também de 70. Cine Rex é um antigo e icônico cinema de Teresina, localizado na Praça Pedro II, principal corredor cultural da cidade. Ao lado do monumental Teatro 4 de Setembro, com a chegada dos shoppings, claro,
e o declínio dos cinemas de rua, no ano de 2005 se tentou uma revitalização, transformando o cinema, o Cine Rex, em uma boate. O projeto durou poucos anos até ser fechado, atualmente decadente e abandonado. Tá? Então, um local que foi muito frequentado, na década de 70 sobretudo, hoje está abandonado, felizmente. Mas você vê como alterou a paisagem. Né? E aqui, ó, Avenida Frei Serafim, nos anos 30, Avenida Frei Serafim atualmente. Mudou alguma coisa? Claro que mudou, gente. Olha só, primeiro é que você não tinha asfalto, era chão batido, que a gente chama, certo? E aqui você tem agora toda uma avenida revitalizada, muito bonita, asfaltada. E muitos dos casarões que tinha na Frei Serafim, eles foram destruídos para se tornar ou estacionamento ou então lojas comerciais. E aí foram destruindo. O poder público não tomou de conta disso aí, não fiscalizou e acabou se destruindo. E hoje você não tem. Aqui na Frei Serafim você tem poucas imagens de casarões antigos, poucos mesmo. A Avenida Frei Serafim é parte importante pela vida histórica, arquitetônica e urbanística. O que hoje é a mais importante artéria da cidade constava dos primeiros mapas de Teresina como estrada real. Trilha que se iniciava no limite oriental da cidade, na vizinhança do cemitério da Jurubeba, atual localização da igreja de São Benedito. Certo? Onde ali, agora é São Benedito, faz a volta ali. E olha só, aí nós começamos a entrar agora naqueles 7 pontos que a gente falou lá, os 7 pontos turísticos e que mudaram a sua paisagem. Aqui nós temos a Puticabana, gente, ó. Gente, ninguém imagina que no lugar da Puticabana morava gente. Ali tinha uma espécie de invasão, ó, certo? Uma espécie de invasão, as pessoas moravam ali na Puticabana. Depois ela se tornou isso aqui um parque aquático, que as pessoas iam para rodopiar, andar de pedalinho, alguma coisa assim, certo? Depois ela foi durante algum tempo abandonada e hoje se tornou também outro espaço de sociabilidade. De piscina de ondas a um espaço de grande convergência social, o Parque Puticabana foi construído em 1990, funcionando como um parque aquático. Porém, por falta de manutenção, foi abandonado em 2007. Já no ano de 2008, o parque passou por uma grande revitalização e se restabeleceu como espaço de lazer urbano, com pista de Cooper, ciclofaixas, quadra poliesportiva, áreas verdes e outros equipamentos. Então, tem muita gente que vai para Puticabana hoje ali para passear, praticar Cooper, fazer caminhada, etc. E aqui, Teatro 4 de Setembro, ó, antigo, mais antigo e atual, ok? Aqui você tem a banca Marco Zero, aqui tinha também umas bancas de revista, que na época era comum. O Teatro 4 de Setembro foi inaugurado em 1894, localizado na Praça Pedro II, centro de Teresina. Segundo o professor Fonseca Neto, o grande objetivo da construção do local foi introduzir a sociedade teresinense na vida social moderna, bem como elevar os padrões de entretenimento para a sociedade da capital. Ou seja, o pessoal não tinha nada, o pessoal que morava em Teresina ali, não tinha nada para se divertir, então foi criado o Teatro 4 de Setembro, ok? Aqui nós temos o Teatro do Boi, tá lá para a banda ali do Puti Velho, ok? Antes e no meio, né, um pouquinho na década de 70 e 80 e atualmente. Ele foi revitalizado, claro. O Teatro do Boi é um dos locais de Teresina com o prédio ressignificado, pois anteriormente o estabelecimento ocupava um matadouro, daí o nome Teatro do Boi. Segundo o historiador, a ressignificação do prédio em um local de cultura tem relação com a tentativa de mudança da própria realidade social do bairro Matadouro, na zona norte de Teresina. Daí o nome bairro Matadouro. Tudo tem relação, né, gente? Ok? Aqui, gente, nós temos o Teatro de Arena, ali no centro da cidade, ali na praça, que a gente chama Praça da Bandeira, né? Na verdade, a Praça Marechal Deodoro a gente chama Praça da Bandeira. E aqui você tem antes e atual, tá? O Teatro de Arena está aqui, ó. Ok? Aqui, ó. O Teatro de Arena também foi um dos primeiros grandes esforços de uma Teresina contemporânea para revitalizar locais públicos da cidade.
O teatro fica localizado na Praça Marechal Deodoro, também conhecida como Praça da Bandeira, no centro de Teresina. Segundo Fonseca Neto, né, nos anos 20, todo o processo da vida cívica acontecia na região daquela praça. Então lá tinha os eventos, aqueles eventos mais tradicionais, né, como teatros, era tudo lá e o pessoal que morava ali no centro ia para esse local para assistir. Claro, todo o povo chique, né? Povo chique, porque nessa época o pessoal mais pobre morava mesmo nas periferias. Casa da Cultura, ali na Praça Saraiva, ali ao lado da Praça Saraiva. Gente, ninguém imagina que ali funcionou um seminário. Olha só, na época em que foi construída aquela casa, era maior até mesmo do que o Palácio do Governador. Afirmou Fonseca Neto ao se referir ao prédio construído em 1870 por João do Rego Monteiro, barão de Gurgueia. Entre 1906 e 1911, a residência funcionou como um seminário. Já em 1913, foi doada pelos herdeiros do barão para a Diocese de Teresina. Também há informações de que o prédio já abrigou o Colégio Pedro II. Posteriormente, o casarão foi transformado em residência episcopal, onde passou por diversas reformas. Hoje é tipo um museu que tem lá, chama-se Casa da Cultura, funciona tipo um museu, onde acontecem alguns eventos também. Lagoas do Norte, quem mora aí na região sabe do que eu vou falar agora. Ó. Lagoas do Norte antes, Lagoas do Norte atual. Né? A gente chama Lagoas do Norte porque é uma região onde tem muitas lagoas, claro. Na minha visão, o reaproveitamento das Lagoas do Norte é uma ação multidisciplinar, pois trilha em várias direções, na urbanização da cidade, na intenção de tratar as lagoas, políticas para a fauna, melhoria para residências que já existem, afirmou Fonseca Neto. Para o professor, o projeto Lagoas do Norte não é apenas um mecanismo de melhoria da infraestrutura da cidade, mas também de inclusão social para as pessoas que ali vivem. Gente, ali é uma região de alagadiço. O que é a região de alagadiço? É a região onde as pessoas estão ali e de repente inunda tudo. Invade, a água invade as casas. Região baixa. E aí foi revitalizado para que essas pessoas pudessem ter um pouquinho mais de conforto. As pessoas que moram ali naquela região, ok? Aqui nós temos o Parque Zoobotânico, que foi recentemente revitalizado. Antes e atual, gente, eu frequentava isso aqui demais. Pense no local que a gente frequentava. Ia de ônibus, mas frequentava. Administrado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SEMAR, o parque foi fundado em 1973 e abriga espécies americanas e africanas, como leões, leopardos, macacos, capivaras e hipopótamos em uma área de 136 quilômetros. Olha como era e olha como é agora. Como mudou essa paisagem. Ok? Bom, eu trouxe um desafio para vocês, mas eu queria mostrar. Primeiro, vamos ver os 7 pontos lá, os 7 pontos turísticos que a gente falou lá na reportagem que a gente leu, tá bom? Começando pela Puticabana. Como era e como é. Olha como mudou. Aposto como você não sabia, né? Que morava gente na Puticabana nessa época aqui, na década de 70. Ok? Então nós temos a primeira. Aqui nós temos o Teatro 4 de Setembro, que é a segunda imagem, para você ver como a paisagem mudou, tudo em decorrência da ação do homem. O teatro continua lá, mas ao redor dele mudou toda a paisagem. Terceiro aqui nós temos o Teatro do Boi, localizado no bairro Matadouro. Por quê? Porque lá funcionava o Matadouro, daí o nome do bairro Matadouro. E Teatro do Boi também tem esse nome porque lá funcionava uma espécie de frigorífico, ok? Hoje a gente chama frigorífico, na época chamava Matadouro. 4, nós temos aqui o Teatro de Arena, ali no centro, perto ali do Mercado Velho, ok? Olha como a paisagem mudou, isso é uma vista panorâmica, ok? Mudou muito, ó. A gente pode até pensar que está melhor agora, porque está mais né, arborizado e tudo mais. Só que aqui tinha mais área de lazer, né? Ok? Olha aí, 5 nós temos a Casa da Cultura. E, gente, é incrível, né? Como é bom a gente estudar a história, porque muita gente não sabia que aqui funcionou um seminário, certo? E que essa casa era maior do que a casa do próprio governador. E que aqui funcionou o Colégio Pedro II. É um dos colégios mais tradicionais do Brasil, né? Que está lá no Rio de Janeiro. Então, ninguém acreditava nisso. Então, é bom a gente estudar a história porque a gente sabe disso. Olha essa imagem como mudou. Você tem aqui a casa,
Você tem aqui não revitalizado, não tem asfalto, claro. E aqui você já tem ela toda já revitalizada. Ok? Aqui nós temos Alagoas do Norte. Para quem mora lá, estou relembrando isso como era e como é. Perguntem aos pais de vocês como era. Ok? E por último, sétimo, nós temos aqui o Parque Zoobotânico. Tá bom? Foi revitalizado recentemente. É bom visitá-lo. Eu lembro do Parque Zoobotânico, eu andava muito de pedalinho, aqueles pedalinhos que a gente anda na lagoa. Aí vai pedalando, pedalando, andando. Aí tinha uns patinhos que ficavam na lagoa, aquele monte de patinho. E aí a gente pedalando, era muito bom, era muito bonito. Isso é revigorante a gente reviver isso, tá? Vocês talvez não saibam nem o que é pedalinho, mas pergunta os pais de vocês que ele vai saber, tá bom? Bom, gente, e aí vamos para o nosso desafio, tá bom? Desafio em casa, mais criativo. Atividade: pesquisa na internet fotos ou imagens antigas do bairro onde você mora. Faça uma comparação do antes e o depois. Então, se você mora no Mocambinho, vai na internet que você vai encontrar, tá? Você coloca lá, Mocambinho antes e depois. Se você mora no Disseu, no Parque Piauí, no Saci, ok? Qualquer bairro que tem por aí, você procura lá, para você poder descobrir essas fotos antigas e você vai rever. Se você quiser, chama teu pai, tua mãe, sua avó, seu avô para ver. Mamãe, olha como é que era aqui, a época do Disseu, tal. Observe onde essas imagens foram feitas, quem fez e como fez, tá? Quem foi que fez essas imagens? Será que foi alguém lá do passado? Compartilhe com seus amigos o que você encontrou. De repente, a sua avó e seu avô pode ter alguma foto antiga aí, dele ou dela, tá? Que tem essa paisagem que foi alterada, que mudou. Então, quem sabe você não encontra isso, tá? Quem sabe na volta aí, quando a gente voltar, a gente não monta um museuzinho, faz um museu com coisas bem antigas para a gente poder relembrar como era, tá bom? Gente, terminamos aqui. Aquele abraço. Felicidades. Não esqueça que a gente já está na pandemia. Perdeu a aula, procura lá seu professor para ele enviar o link para você não perder nenhuma aula do professor JJ. Tudo bem? Beleza? Tchau, a gente se vê.